Foi-se a era dos notebooks gamers de entrada que se preocupavam com uma coisa: FPS, potência bruta, deixavam de lado o design, peso, tamanho. Agora a era é dos portáteis, notebooks mais leves, com design melhorado, e óbvio que por conta disso, os notebooks perderam algumas coisas também. Mas com certeza a gente ganhou muito mais. Design sofisticado, notebook mais leve, carregamento via USB-C e recursos muito melhores. E uma diferença de performance que para a maioria das pessoas talvez nem seja notável. Pessoal, eu acho que chegou a hora de dizer adeus para a era do Dell G15. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, vocês estão bem? Tá tudo certo aí com vocês? Bom pessoal, vocês pediram bastante um comparativo do Dell G15 com o novo Alienware 16 Aurora. Eu vou fazer mais ou menos nesse vídeo, vocês vão entender. Mas não é só isso não. A questão é o seguinte, a gente está aqui diante de uma era de notebooks gamers de entrada que está chegando ao fim, junto com o Dell G15. Pois é, o Dell G15 em breve, pessoal, provavelmente vocês não vão mais conseguir comprar. Ele provavelmente vai aí sair de linha muito em breve, mas a questão não é só do Dell G15, mas de qualquer outro notebook que tinha um design mais cansado, como é o caso do Dell G15. Bom pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, a Alienware, né, a Dell e a linha Alienware, que é a linha gamer mais avançada da Dell, lançaram recentemente dois notebooks, um deles é esse aqui, o Alienware 16 Aurora, um notebook que tem versões a partir de RTX 3050, 4050 e 5050, e que vem para concorrer com o próprio Dell G15, que também é da Dell, né? Na verdade ele vem para desbancar o Dell G15. Ele é muito melhor em tudo, com questão de uma coisa. Ele não tem tanta potência quanto um Dell G15 se a gente colocar lado a lado, já vou mostrar para vocês o porquê e qual que é a diferença dessa potência. Mas ele vem com um preço muito bom. Quando a gente fez o primeiro vídeo desse notebook, muita gente achou que o preço de lançamento dele seria algo em torno de 9, 10 mil reais. Mas ele chegou custando na versão com a RTX 4050, 5.999 em promoção, né? Aí o preço varia muito. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo no valor mais barato. E existe também a versão com a RTX 3050 que em promoção você encontra abaixo dos 6 mil reais, em torno de 5 mil e pouco. O que é o mesmo preço do Dell G15 com a RTX 4050, na verdade. Ele tá até mais barato do que o Dell G15 com a RTX 4050, mas tem muito mais recursos. E a gente fica assim, poxa, mas beleza, eu tenho mais recursos, o notebook é bem mais construído, é isso e aquilo, mas o Dell era mais forte, o G15 era mais forte. Por que ele era mais forte? E por que estão fazendo isso? E não é só a Dell não, tá? Lembra do Acer Nitro 5 que a gente tinha aí há uns 2 anos atrás? O Acer Nitro 5 foi substituído por uma versão nova dele, o Acer Nitro V. É claro que esse V é de algarismo romano, também quer dizer 5, né? Mas a gente fala Nitro V. O Nitro V é diferente do Nitro 5, ele é mais leve, mais fino, design melhor, carrega USB-C, mas perdeu performance. Por quê? Porque ele ficou mais fino. Se você deixa um notebook mais fino e consequentemente também mais leve, você não pode deixar ele ter aquela mesma performance que ele tinha antes, senão ele vai esquentar muito mais, você vai ter problema de componente. A Acer fez a mesma coisa, a Lenovo também. Hoje nós temos aí o Lenovo Lock Essential, também existe o Lenovo Lock Gamer, mas nem é muito vendido, não é vendido. Hoje no Brasil, 90% do mercado desses notebooks da Lenovo é o Lenovo Lock Essential, que é a versão que não só é um pouco mais barata, mas ela é mais fina, ela é mais leve. As pessoas estão preferindo comprar notebooks mais finos e mais leves. E esse é um dos motivos do porquê que eu vejo que a Dell e a Alienware também se cederam a isso. Mas sem enrolação, vamos lá. Felipe, eu amo o Dell G15. O que tem de diferença nele para o Alienware 16 Aurora? Será que vai fazer sentido eu trocar para um Alienware? Ou será que vai fazer sentido ao invés de eu comprar um Dell G15, eu comprar um Alienware? Vamos lá que eu vou te mostrar nesse vídeo. Bom, primeiro aqui eu tenho um Dell G15 com RTX 3050, mas todas as versões dele são iguais. Esse aqui, inclusive, que fica aqui registrado, foi... Não esse específico, né? Mas o Dell G15 em si foi um dos meus primeiros notebooks gamers que eu comprei na minha vida. Eu tinha um na versão com GTX 1650. Vou ver se o Victor ainda tem alguns takes aqui do canal. Bota aí pro pessoal ver o meu Dell G15 com GTX 1650. Esse foi um dos meus primeiros notebooks gamers que eu comprei. E o design dele, né? Inclusive eu comprei ele faz 4 anos. Faz 4 anos que eu comprei aquele notebook. Eu ainda tenho ele até hoje, tá guardado lá na casa de um parente, tenho ele até hoje. Mas a questão é o seguinte, aquele notebook de 4 anos atrás tem o mesmo design desse aqui que tá na minha mão agora. Ele não mudou nada. Isso é um ponto negativo do Dell G15, ele já tava com um design muito cansado.
Primeira coisa dele, quando você pega o Dell G15 na mão, você percebe uma coisa, ele é muito pesado, tá? Ele pesa quase 3 kg, são 2 kg 800 e alguma coisa, quase 2 kg 900 gramas, mas não só isso, se você somar o carregador dele, que eu vou pegar aqui agora, olha só, olha a lapa do carregador do Dell G15, o negócio é gigantesco. Ele não é tão pesado, o carregador tem um certo peso sim, não é tão pesado, mas ele é muito grande, né? Se você somar o peso do carregador com o notebook, a gente tá falando de quase 3 quilos de aparelho ali. É um negócio pesado, pesa na mão na hora que você pega. Outra coisa que você percebe quando você pega ele é muito grande. Nós temos um notebook aqui de 15 polegadas, né, com uma tela wide, mas é um notebook grande, nem parece de 15 polegadas, parece um notebook de 16 polegadas. Bom, uma coisa dele que é gigantesco é essa parte aqui de baixo, ó. Essa bundinha dele aqui, tá vendo? Isso aqui servia para duas coisas. Primeiro, nós temos conexões aqui, e isso eu acho incrível, tá? Isso é algo que eu amo no G15, essas conexões na parte de trás. Então aqui nós temos algumas conexões, tem USB-C, saída HDMI, USB tipo A e entrada proprietária para carregar. E nós temos um sistema de resfriamento aqui, olha, que serve para ter a exaustão do ar quente aqui que sai por aqui, tá vendo? Como se fosse um radiador de carro, olha. Inclusive parece muito um carro, né? Além disso, na parte de baixo nós temos mais aqui, entradas de ar, tá vendo? E nas laterais, quando você vê pela lateral, você percebe que também é um notebook mais grosso. Ele é grosseiro, tá? Não é fino não. Tem aqui RJ45, entrada aqui de fone de ouvido e microfone. E na outra lateral, a mesma coisa aqui, ó, duas USBs tipo A e também entrada de ar. E ó, eu já tô cansado de segurar esse notebook, o negócio é pesado. Quando você abre ele, e percebe, todo ele de plástico, né? Isso aqui é normal, mas não tem nada de, não tem um design muito especial, é um plástico mais simples mesmo, né? No sentido de que você percebe que ele é um negócio meio robusto, quadrado, linha reta, sabe? Bom, quando a gente abre ele, você tem uma boa tela, tá? Não é a melhor que tem, mas é uma boa tela, uma tela de 120 Hz, IPS, cores ok. Mas percebe a quantidade de borda que a gente tem nessa tela? Tanto na parte inferior, como na parte superior. Na parte do lado realmente não tem muita borda, mas a gente tem bordas muito grandes, né? E você também tem um teclado aqui, teclado bonito, retroiluminado, laranja, com um trackpad bom, só que muito pequeno, tá? O trackpad também é algo que é um ponto negativo. Percebe que esse notebook, ele de todos os vídeos que eu já fiz dele aqui no canal, eu sempre falo, ele é um bom notebook, ele é um notebook parrudo, é um notebook para durar muito tempo, tanto que quem tem Dell G15 aí, pode comentar nesse momento no vídeo aí, quanto tempo você tem um Dell G15, você gosta? Pode perguntar para qualquer pessoa que tem Dell G15, a pessoa vai amar e vai falar o seguinte, o notebook dura. Esse notebook é feito para durar, não quebra, isso é um fato, isso é um fato. Só que ele tem um design mais cansado, vocês viram, ele tem linhas retas ali, bordas grandes, uma tela que não aproveita todo o tamanho do notebook, um peso muito grande. E aí quando você chega para um 16 Aurora, você tem o contrário de tudo isso. Primeiro, o notebook é muito mais leve, pesa 2,4 kg, tá? Bem mais leve do que um G15. Além disso, o carregador dele também é menor. Vou colocar um take do carregador dele, é extremamente menor em relação ao do Dell G15 e bem leve também. Então mesmo se você somar ele com o carregador, ele fica mais leve que o Dell G15. Ele não é o 16 Aurora, não é o notebook mais leve dessa categoria. Tem notebooks bem mais leves. O Acer Nitro V, por exemplo, pesa 2,1 kg. O próprio Lock Essential pesa menos de 2 kg, que é bem menos do que esse aqui. Mas ele já é bem mais leve do que o Dell G15. Nós temos aqui um design diferente, mais redondo, mais condizente com os dias de hoje, né? Tem aqui o logozinho da Alienware, bonito. Tem aqui a partezinha da antena. Por quê? Porque nós temos uma tampa em alumínio anodizado, metal. Já é uma grande diferença. Aqui nós temos tudo plástico no Dell G15, aqui já é uma tampa de metal. Só que você mantém as coisas muito boas do notebook. Você tem aqui, por exemplo, as conexões na parte de trás. Isso aqui é muito bom. Com as saídas de ar, para poder ter uma exaustão boa de ar. E você tem aqui, ó, duas USBs tipo C, lá só tinha uma. Você tem aqui entrada USB tipo A, saída HDMI e uma entrada proprietária para carregamento. Só essas conexões na parte de trás já são suficientes para você montar um setup só com essas conexões na parte de trás. Além disso, ele tem mais conexões aqui, né? Na lateral do lado direito ele não tem nada, só a saída de ar. Mas na outra lateral nós temos mais uma USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone e uma RJ45. Então você percebe que até agora em design ele melhorou. Ele tem um design mais bonito,
Ele tem tampa de metal e continua com as coisas boas, como a conexão na parte de trás, que inclusive aumentou a quantidade de porta USB-C. Isso aqui é muito bom na hora que você vai montar um setup, por exemplo. E a grande vantagem que tem, né, do notebook estar desse jeito, ter essas conexões na parte de trás, é isso aqui que vocês estão vendo. Você consegue montar um setup com ele e os fios não ficam aparentes, né? Fica muito mais fácil de esconder os fios. Nesse momento aqui, por exemplo, tem fio, tem coisas aqui do teclado, do mouse, tem cabo do monitor e vocês não conseguem enxergar nada porque tá tudo ligado aqui por trás do notebook, né? Inclusive tô aqui, ó, com o CS aberto aqui, tudo bem que isso aqui é um setup que eu montei de trabalho com ele, né? Até porque minha noiva tá aqui trabalhando com ele, tá testando ele aqui também, tá trabalhando com ele pra gente testar. E olha só, esse aqui é o barulho que ele faz enquanto a gente tá jogando, ó. Dá pra escutar, obviamente, o barulho, mas é bem de boa, nada que incomoda muito não. É aquilo que eu falo, você perde FPS se você comparar com o Dell G15? Perde. Mas na prática, você continua jogando tudo o que você quer, continua tendo as coisas boas do Dell G15, como é o caso das conexões traseiras, da construção muito boa, que nesse caso aqui é até melhor, de uma tela melhor, você ganha muito mais do que você perde. E na minha opinião, o produto em si acaba sendo melhor do que você tem no Dell G15. Outra coisa muito boa, essas USB-Cs carregam ele, Pois é. Claro que tem um porém. Uma delas carrega, né? A mais do lado direito aqui, tá? Essa USB-C aqui do lado direito carrega o notebook. E também transmite imagem. Mas o carregamento tem que ser feito com um carregador que transmita 100 watts e também com um cabo de 100 watts. Eu consegui fazer isso com uma power bank que eu tenho aqui da Baseus. Eu consegui carregar esse notebook com essa power bank. Claro, quando você está carregando via USB-C, não dá para fazer coisas pesadas, como jogar ou trabalhar com coisa pesada. É mais para trabalhar com coisa básica ou deixar ele lá carregando para depois você usar. Porque, se você bem sabe, qualquer notebook gamer, isso serve para qualquer notebook gamer, ele só consegue liberar 100% da potência quando ele está ligado na tomada com um carregador compatível com ele, com o carregador dele mesmo. Se você ligar outro carregador mais fraco, ele não vai liberar 100% da potência dele, tá? Então, mesmo assim, é um ótimo quebra-galho. Você vai levar esse notebook para a faculdade, para o trabalho, de um lugar para o outro, para viajar. Você pode levar o carregador do seu celular mesmo para fazer coisas básicas ali, ele vai servir. Além de ser mais leve, mais fino, como vocês viram, e realmente faz diferença essa questão da espessura. Olha só, eu vou medir aqui a parte da bundinha dele aqui, olha, onde tem as conexões, com um paquímetro, né, que é esse aparelho que mede a espessura. Olha só, deu 14,6 milímetros aqui, tá vendo? 14,6 milímetros. Vamos fazer o mesmo com o Dell G15, para vocês terem noção aqui da diferença, que não é só questão visual, ele realmente é bem maior. Olha só, 26,9. De 14 milímetros foi para 26,9, foi para quase 27. Então é uma diferença muito grande em relação à espessura. O Alienware é muito mais fino. Quando você abre o notebook também, olha só, vamos ver se ele abre com uma mão. Não abre com uma mão. Mas nós já temos uma tela muito melhor. Essa tela é melhor em tudo em relação ao Dell G15. Primeiro, ela é uma tela 16:10, ela aproveita mais a tela. Ela é uma tela mais alta, que já é um padrão nesses notebooks mais novos, né? Já deu aquela coisa de tela mais baixinha aqui que não aproveita todo o notebook. Isso aqui já aproveita todo o notebook. Ele consegue ser um notebook até menor do que o Dell G15 com uma tela maior, porque a tela tem aqui uma proporção maior. É uma tela de 16 polegadas, IPS, 100% sRGB. Então a amostragem de cor e a fidelidade de cor dessa tela é maior do que a do Dell G15. Além de ser uma tela de 120 Hz e com uma resolução Wide Quad HD. Uma resolução que o pessoal fala muito aí, 2K. Não é exatamente 2K, né? Quad HD tem uma diferencinha ali, mas nós temos uma tela aqui muito maior do que Full HD. Nós temos uma tela Quad HD, que também é muito melhor do que a do Dell G15. Percebe? Até agora, não tem nada nesse notebook que é pior que o Dell G15. Ele é melhor em tudo até o momento. Carregador, construção, conexão, tudo. Além disso, o teclado também melhorou. A parte interna aqui, ele é todo emborrachado, o que deixa muito gostoso ali na hora de mexer, na hora de colocar o seu pulso. Além de toda a parte interna do notebook ser construída de também uma liga de magnésio. Como o magnésio transmite muito bem o calor, como toda a parte do chassi é construída de liga de magnésio, quando esse notebook esquenta, quando você está jogando muito nele, né, ele começa a esquentar, tende a esquentar, ele dissipa o calor em toda a carcaça.
graça, fazendo com que você não sinta o calor aqui na superfície e toda a parte da superfície fique igualmente quente. Ele não fica nenhuma parte mais quente, nenhuma mais fria. Fica igual e a temperatura fica muito baixa. Eu joguei por várias horas, minha noiva também testou aqui muito esse notebook, jogou por muitas horas e depois testando ali em vários pontos a temperatura desse notebook, quase nunca ali ela passa dos 40 graus, se mantém muito baixa e sempre uniforme. Inclusive mesmo jogando por muitas horas, aqui onde você coloca o pulso, se mantém muito frio. Vocês viram aí a medida no termômetro e claro, tem vídeo já aqui completo desse notebook no canal, pesquisa para você ver aqui eu falando tudo e mostrando toda essa questão também. O teclado agora também é retroiluminado, branco, então ficou mais discreto, né, do que era a versão do Dell G15. Full size, tem aqui as teclas de função e tecla de número e o trackpad ficou um pouco maior. Ainda poderia ser maior, acho que ainda é pequeno, mas é bem maior que o do Dell G15 e continua excelente. Realmente o notebook em si, toda a parte de construção é melhor que o Dell G15 e as pessoas hoje em dia estão priorizando isso. É muito melhor que você tenha um notebook que funcione para você, que te entregue tudo que você precisa, que tenha as conexões, que tenha o tamanho e o peso que você precisa, do que você ter um notebook muito maior, com uma construção não tão boa, enfim, como é o caso do Dell G15. E mais uma vez, se você tem um Dell G15, não fica chateado, ele é maravilhoso. Eu só estou comparando ele especificamente com o 16 Aurora, com a realidade de hoje em dia da maioria das pessoas. Mas nem tudo são flores, né? Como vocês viram no começo do vídeo, por que os notebooks estão ficando mais finos? Porque as pessoas precisam de mais portabilidade. Mas tem uma consequência nisso. Como você tem aqui o Dell G15, um notebook muito maior, você tem mais espaço ali dentro para ter uma dissipação de calor, para ter um sistema de resfriamento maior que vai aguentar uma temperatura maior. Por isso, nos notebooks mais novos, isso serve para o Alienware 16 Aurora, mas para todos os outros de todas as outras marcas que estão sendo lançados hoje em dia, tá? Sobraram muitos poucos notebooks de entrada hoje em dia que não são o que a gente chama de capado. E o que é isso, tá? Bom, aqui nós temos uma RTX 4050 no 16 Aurora. Imagine que esse Dell G15 aqui do meu lado também tenha uma RTX 4050, tá? Só pra gente pegar como exemplo. Apesar de você ter a mesma placa de vídeo nos dois, a placa de vídeo dos dois não tem o mesmo desempenho. A do Dell G15 é um pouco maior, ela tem um desempenho um pouco melhor. Por quê? É como se você pegasse a placa de vídeo e limitasse o quanto ela consegue te entregar de potência. É como se você imaginasse que esses dois aqui são dois carros iguais, mas um deles tem um limitador de velocidade em 100 por hora e o outro consegue ir até 200 por hora. E por que colocar essa limitação? Porque, assim como um carro, por exemplo, tem o seu pneu, que tem que ser adequado para certas velocidades, né? Você vai lá, colocou um pneu ruim em um carro, você não pode chegar a 200 por hora, senão o pneu vai estourar, vai quebrar. Você tem que colocar um pneu melhor. E o pneu desses notebooks, né, para fazer essa analogia, seria a sua carcaça, o seu tamanho. Como o notebook aqui, no caso do Dell G15, ele é maior, ele suporta mais calor, ele suporta ter uma temperatura elevada. Então você consegue deixar uma placa de vídeo que pode ter uma potência maior, mas que vai esquentar mais, porque tudo, quando se trata de tecnologia, tudo aquilo que tem mais trabalho, tudo aquilo que faz mais processos, tudo aquilo que é mais forte, libera mais calor, esquenta mais. Então, aqui no caso do 16 Aurora, como ele ficou menor, mais fino, você não pode deixar que a placa de vídeo tenha a mesma potência máxima, que possa processar a mesma quantidade de dados que aqui. Porque se você fizer isso, ela vai esquentar igual, só que aqui no caso, como ele é mais fino, iria danificar o aparelho. Então, a nova tendência do mercado, seja com a Dell, com a Acer, com a Lenovo, com todas as marcas, é fazer notebooks mais finos, mais leves e que a placa de vídeo não tenha essa ilimitação, ela vai ser limitada. Por isso, quando a gente compara lado a lado, o Alienware é um pouco mais fraco do que o Dell G15. Se a gente pegar o Alienware com Core 5 e a RTX 4050 e comparar com o Dell G15 com a RTX 4050, você vai perceber que o Dell G15 vai ser pouca coisa mais forte, mas vai ser mais forte. Mas a questão é o seguinte, faz diferença na sua vida um jogo rodar a 70 FPS no Alienware e rodar a 90 FPS no Dell? Bom, para algumas pessoas sim. Para outras, eu já digo o seguinte, já está rodando muito bem no Alienware, né? Já está rodando a mais de 60. Por que você precisa de mais FPS? Não necessariamente essa diferença faz diferença para você, entende? A questão é o seguinte, hoje com o Alienware você consegue rodar tudo hoje em dia. Eu, por exemplo, abri aqui o Red Dead Redemption 2 com tudo no Ultra e em Full HD
e a gente conseguiu 84 FPS de média. Isso é muita coisa. Claro, eu abri em Full HD para poder ficar justo, afinal de contas a tela do Dell G15 também é uma tela Full HD. Então por que não rodar aqui em Full HD? Até porque, apesar de ter uma RTX 4050, eu aconselho você rodar os jogos no 16 Aurora em Full HD, porque você vai ter um desempenho melhor. Poxa, a gente tá falando de Red Dead Redemption 2, um jogo de última geração extremamente pesado, e eu rodei aqui o benchmark com tudo no máximo e rodou a 84 FPS. Não precisa de mais do que isso, fala sério. Nessa faixa de preço, ele já entrega tudo que você precisa. Eu também testei jogos um pouco mais simples, que utilizam mais processador, como é o caso do Horizon Zero Dawn, que em Full HD no médio, pegou 130 FPS de média. Eu poderia testar aqui qualquer outro jogo, Homem-Aranha, até mesmo CS, e na hora de trabalhar também. O Premiere, por exemplo, aqui roda tranquilamente, é um baita de notebook para trabalho. E aí entra a questão, Felipe, aonde faz diferença, aonde o Dell G15 vai se sair na frente do 16 Aurora? Na hora de jogar, ele vai sair na frente, então na hora que você for abrir um jogo, o Dell G15 vai pegar ali um pouco mais de FPS. Quanto mais de FPS, Felipe? Em torno de 10 a 15% na média de FPS a mais no Dell G15, porque não é capado, né? Agora, depende muito do game. Se o game for mais competitivo, pode ser que não faça essa diferença. E na hora de trabalhar, não tem diferença. Porque a placa de vídeo, apesar de uma ser mais ilimitada do que a outra, né? Uma ser mais limitada do que a outra, elas têm a mesma quantidade de núcleo lá dentro. Então, na hora de você fazer um trabalho no Premiere ou no After Effects, não faz diferença se uma chega numa potência máxima do que a outra, porque elas têm a mesma quantidade de núcleo. Então, na hora de trabalhar, você continua tendo a mesma coisa. Em resumo, pessoal, a questão é o seguinte. Realmente, os notebooks ficaram mais fracos. Você não tem mais aquela ilimitação da placa de vídeo, porque também ficaram mais finos e mais leves. Mas, na minha opinião, na balança, compensou. Você tem um notebook que está entregando uma construção muito melhor, uma durabilidade melhor, temperatura melhor, bateria melhor, tudo isso para perder 10, às vezes 15% de performance. Posso ser bem sincero? Eu acho que vale muito a pena. Agora, o que você acha disso? É claro que se você ainda quer muito mais performance e não liga para essa questão de design, não tem problema. Ainda existem notebooks assim, até mesmo na própria Dell, né? O Aria 51 ou até mesmo de outras marcas. Você ainda tem um Predator Helios Neo 16 para comprar ou até mesmo um TUF F16 aí no mercado. São notebooks novos, são notebooks de última geração, com placas de vídeo de última geração e que não estão nem aí para o tamanho, peso ou nada disso. No caso do TUF F16, inclusive, ele é muito leve e fino, mas ele é mais caro também do que esses dois, né? Então ainda tem essas opções no mercado, elas são poucas, mas elas existem, porém elas são mais caras. Hoje em dia, as mais baratas, na minha opinião, evoluíram. Sim, você perdeu 10% de performance, mas você ganhou muito mais. Você concorda comigo em tudo isso? Você não concorda? Você acha que é muito triste o fim do Dell G15? Eu acho que o Dell G15 tem um legado muito bom por aí, eu acho que aproveitamos muito bem ele e hoje em dia tá na hora realmente dele evoluir e ele evoluiu muito bem pro 16 Aurora, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, deixa o like, comenta aqui embaixo, tamo junto galera, valeu e falou!